O Repórter Rio retoma hoje o quadro Vamos ao Museu. E nessa volta, vamos ao Museu Judaico, o único do Brasil, para um resgate da memória das comunidades israelitas no país. O horror do nazismo está retratado em diversos filmes da história do cinema. A Lista de Schindler, de 1993, mostra a trajetória de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1.000 judeus durante o Holocausto ao empregá-los na fábrica dele. Um dos mais comoventes documentos surgidos após a Segunda Guerra Mundial foi o diário de uma garota judia de 13 anos, Anne Frank. Para escapar da perseguição nazista, o pai de Anne escondeu a esposa e as 2 filhas em um sótão desocupado em Amsterdã por 2 anos. A menina registrava no diário as dificuldades e o medo que todos tinham de serem descobertos pelos nazistas. Para resgatar e conservar a história e a memória desse povo, surgiu em 1977 o Museu Judaico do Rio de Janeiro, um local com símbolos do judaísmo, de preservação da memória do Holocausto e uma homenagem aos sobreviventes, alguns vivendo hoje aqui no Rio. Com o apoio de outros ativistas, os 3 casais fundadores do museu, Naum e Esther Kozovski, Jorge e Bela Joseph, e Chaim e Rosa Svertschaff, se engajaram no trabalho e foram organizando o material. Virou o único museu judaico do Brasil. Primeiramente esteve em Copacabana, depois passou para Tijuca e em 1986 se estabeleceu aqui na Rua México 90, no primeiro andar. Uma exposição permanente mostra objetos, livros, esculturas e uma coleção de peças arqueológicas de 1000 anos antes da Era Comum. Logo na entrada, um samovar russo. É uma pequena caldeira com tubo central. Serve para ferver água destinada à preparação de chá, entre outras coisas. A primeira peça do acervo foi uma menorá, candelabro de 7 braços, um dos símbolos do judaísmo. Na parede, uma foto de Golda Meir, primeira ministra do Estado de Israel. Ao lado, a escultura de Moisés, líder que tirou os judeus da escravidão do Egito. Em um canto, fotos e papéis alusivos à tragédia do Holocausto, inclusive um uniforme utilizado nos campos de concentração e uma estrela de Davi amarela, símbolo que os judeus europeus foram obrigados a usar nas roupas durante o nazismo. A coleção de 69 Hanukiot é um exemplo de arte para fins religiosos e da diversidade das influências recebidas pelo povo judeu. Cada Hanukiá tem 8 braços. As réplicas retratam a ornamentação típica da Europa Ocidental. A Torá, chamada também de Pentateuco, é a primeira das 3 partes que se divide a Bíblia judaica e a mais importante. Pode ser apresentada em forma de rolo ou de livro. As Torás são encontradas nas sinagogas e lidas todo sábado. As placas de Shaddai, um dos nomes de Deus, são consideradas um talismã contra maus espíritos. Costumam ser colocadas nos quartos dos recém-nascidos. A Megilá, ou livro de Esther, é lido por ocasião dos festejos de Purim. Narra a vitória dos judeus sobre o inimigo Ramã, que queria eliminá-los do reino persa e teve a salvação graças à intervenção de Esther junto ao rei Ahasverot. Uma coleção de correspondências com 7 cartas revela o que Alfred Dreyfus escrevia a uma amiga. Ele era capitão do exército francês e foi condenado pelo governo injustamente por traição. A biblioteca do Museu Judaico foi criada em 1999. Atualmente, o acervo inclui mais de 600 títulos de ficção, 300 são sobre o Holocausto e 60 livros contam com depoimentos de imigrantes judeus que chegaram ao Rio na primeira metade do século XX. Um dos exemplares de toda a coleção é a versão de Morte no Paraíso, biografia de Stefan Zweig, do jornalista Alberto Dines. Dentro do museu, com aproximadamente 2.500 itens de acervo, é possível conferir mais de 1000 filmes ligados ao povo judeu numa videoteca. Tem ainda o site da Biblioteca Digital do Museu Judaico. Conta com obras raras, como a Bíblia em língua espanhola de 5.486 no calendário judaico, que equivale a 1.724 no nosso calendário. Fazer uma visita ao Museu Judaico
é fazer um resgate da memória das comunidades israelitas do Brasil.